Olá pessoal, beleza? Estou muito feliz porque hoje nós estamos dando início a uma jornada. É a semana de aquecimento com as lives nos preparando para a jornada do luto à luta, onde juntos nós vamos aprender que você, que é um cristão, uma pessoa cristã divorciada, você vai perceber que existe vida após o divórcio. Essa semana nós vamos estar com lives de aquecimento. Para quê? Para a jornada do luto à luta, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de julho, 100% online, gratuito, onde a nossa missão é fazer com que você, pessoa cristã, descubra e saiba que existe vida após um divórcio. E dando início a essa jornada, essa semana de lives, hoje eu tenho uma convidada super especial. Tô vendo se ela já tá por aqui, daqui a pouco ela tá entrando, que é a nossa querida amiga e irmã, a Eliana Vieira. A Eliana Vieira, ela é coach, ela é analista comportamental e tem uma experiência ímpar para a gente estar falando sobre o tema dessa live. E agora, José? Divorciei e quero ir à igreja. Pode parecer algo que você nunca tenha parado para pensar, mas para o cristão divorciado, a dor do divórcio, ela é atenuante, porque ela não mexe apenas com os sentimentos e a emoção, ela também acaba mexendo com a sua relação com Deus e com a congregação onde ela congrega. E agora, José, o que fazer? Divorciei e quero ir à igreja. Estou aqui esperando a nossa convidada da noite. Ela já deu aqui o convite, eu vou estar aceitando. Bem-vinda, minha amiga, minha amada, minha irmã Eliana Vieira. Só esperando aqui você entrar. Olá, Olá, boa noite. como vai? Tudo bem? Que bom você estar aqui com a gente. Tudo ótimo, graças a Deus, Eliana. E você, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de estar aqui mesmo, muito honrada, Pastor Bruno. Poxa vida, imagina, a alegria aqui, a honra é minha, Eliana, de estar convidando você para a gente estar batendo esse papo que é tão relevante, tão importante. Eu coloquei até o título para chamar a atenção de E agora, José? Divorciei e quero ir à igreja. Eu tenho certeza que é um tema que vai esclarecer e vai trazer luz para muitas pessoas. Mas antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, eu quero que deixar aqui o espaço para você se apresentar, né? Quem é a Eliana Vieira? Fala aí pro pessoal, o pessoal te conhecer. Se bem que acho que todo mundo aqui já te conhece. Será? Boa noite para todos vocês. Aqui a gente realmente esse espaço é um espaço muito rico, muito especial. Me sinto muito honrada mesmo por estar aqui. Pastor Bruno é uma pessoa assim excelente, né? Extremamente dedicada aí, né? E nesse tema que é tão, digamos assim, tão difícil, às vezes, tão delicado, né, da gente tratar. Então, eu sou Eliana Vieira, eu sou coach e mentora de mulheres já há algum tempo, né? E nesses últimos 2 anos aí, eu tenho falado exclusivamente para mulheres cristãs que se divorciaram e que estão aí, né, tentando, buscando, na verdade, viver uma nova história, tanto uma nova história em Deus, uma nova história amorosa, familiar e também ministerial. Então, esse é um tema, pastor Bruno, que realmente mexe muito, né? Mexe muito com as mulheres. E graças a Deus, através desse trabalho, eu tenho visto muitas transformações, né? Ver essas mulheres sorrirem de novo, realmente redescobrirem, né, quem elas são e principalmente resgatar a sua identidade, né? Que há uma confusão aí de quem sou eu, né? Após o divórcio. Então isso é muito delicado, mas sim é possível. A gente está aqui para poder ajudar você, né? A entender e a vislumbrar um novo caminho, porque sim, nós servimos a um Deus que sabe, é maravilhoso. Ele sempre tem um novo caminho, uma nova história para a gente. Graças a Deus. Graças a Deus, maravilhoso. Pessoal, você que ainda não segue aqui o perfil da nossa convidada, não perca tempo. Terminando a live, já segue ela, que você vai perceber o conteúdo que ela tem para passar para a gente. E Eliana, eu quero aqui começar justamente porque, como o tema é sobre isso, né? Divorciei. E agora, José? O que eu faço? Porque eu quero ir à igreja.
E por que esse paradoxo que não deveria ser, nós vamos falar, né, acontece, né? Até que ponto eu falo muito isso para as pessoas, e até um dos motivos que tem me levado a dedicar parte da minha vida, né, para estar ajudando também esse público cristão divorciado. Porque eu vejo que para o cristão, a pessoa cristã, a dor do divórcio ela é atenuante. Veja, do crente ao ateu, se divorciar dói. Tem a dor sentimental, a dor emocional, a dor da alma. Só que para o cristão, eu vejo que é um atenuante. Eu quero saber se você concorda com isso. Porque além dessas dores que são comuns a todo tipo de pessoa, independente do seu credo, né? Há também a dor da espiritualidade, no sentido da sua relação com Deus e mais da sua relação com a congregação. Por isso, esse dilema: divorciei, mas eu quero ir para a igreja. E agora, o que eu faço? Então, por que há essa dor tão específica, sabe? É específica mesmo para a pessoa cristã divorciada. Eliana, conta pra gente pela sua experiência, pelo que você tem vivido. Eu fico até arrepiada, assim, porque realmente é algo muito simbólico, algo muito forte, né? E na vida das pessoas, da pessoa cristã, né? Isso é algo que toca tão profundamente, por quê? Porque, de fato, a pessoa cristã, ela tem a família, né, como um grande sonho de vida. E aí eu estava me lembrando aqui de quando eu era adolescente, né? Na minha adolescência, eu, assim, sempre fui muito dedicada, muito na obra de Deus. A minha vida era assim, eu só queria saber de cantar, fazer a obra de Deus desde sempre. Eu Uhum. sou ministra de louvor, né, na igreja, então quando me perguntavam lá na adolescência, né, aquelas perguntas assim, você vai casar sobre casamento? Na minha cabeça eu já respondi, eu vou casar com Jesus, sempre, sempre. Então, assim, o casamento em si, né, aquela questão de construir uma família, naquele momento da adolescência eu falava assim, né, brincando não, eu falava sério, que eu vou casar com Jesus, porque até então, né, adolescente e tal, eu nem imaginava, mas tinha para mim essa palavra, né, esse desejo do o casamento como algo muito simbólico e muito especial, né, eu ficava encantada quando eu ouvi uma mensagem sobre a parábola das 10 virgens e ficava imaginando, nossa, que coisa sensacional, incrível, eu quero ser essa noiva. Enfim, até que aos 18 anos eu me apaixonei, né? E aí decidi depois me casar. Então, o casamento em si faz parte, é um dos grandes sonhos, né? Principalmente das mulheres e dos homens também, cristãos. Por quê? Porque há um desejo, né, de se construir uma família, principalmente, pastor Bruno, quando essa pessoa, às vezes, vive no lar de muitos conflitos, né? Porque o casamento, ele é algo muito marcante na vida de todos. Então, há muito desse sonho, desse desejo de você construir a sua família na presença de Deus. Por isso que, quando o divórcio chega, né, repentinamente, porque ninguém casa realmente pensando no divórcio, principalmente pessoas cristãs, elas estão ali, nossa, é um grande sonho. E eu acredito, e é isso que eu vejo nos meus atendimentos com as mulheres que eu tenho contato, assim, que é algo muito doloroso de perceber que, nossa, como esse grande sonho, né, na presença de Deus ali, de me casar, de construir essa família, e a gente continua acreditando nisso, né, pastor Bruno, que é a nossa base, e de repente acontece um divórcio. Então, eu creio que esse é sim, dos motivos cruciais aí que causa tanta dor na vida de um cristão, porque é um dos, não falar assim não, o maior sonho de vida, de se viver uma vida cristã junto com a sua família, né? E quando essa pessoa, antes de se casar, vivia num lar, por exemplo, de muitos conflitos, às vezes muitos jovens, né, querem casar também porque querem construir a sua própria família, porque não se sentem, às vezes, né, pertencentes daquela sua família original, ou até mesmo por vivenciar vários conflitos, ele quer também ter essa oportunidade. Não, eu quero construir a minha nova família, e aí, por isso, esse é um dos grandes, assim, né, dos grandes motivos que, quando o divórcio chega, causa muita dor, muito sofrimento. Você falou uma coisa muito importante, porque literalmente a casa cai. Em que sentido eu estou dizendo isso, né? A casa é de todo um sonho, todo um projeto, todo um propósito. Porque a pessoa que
cristã, ela tem ali um caminho, né, educado na palavra. Então, ela não entra em qualquer situação para servir de descarte. Tudo que um cristão vive, vive por um propósito, para servir a glória de Deus, né, e para trazer alegria para quem está à sua volta. Sem dúvida nenhuma, o cristão acaba sendo mais, ele sente mais nesse sentido o divórcio, porque não é apenas a quebra ali do laço familiar, mas ele também sente-se nessa quebra de um propósito para com Deus, né? Porque é o ideal divino. O ideal divino é que o homem e a mulher, uma vez unidos, seja para sempre. Só que a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real, cheio de contingências, cheio de ambiguidades e que às vezes acontece. E uma vez acontecendo, além dessa dor, né, que é tão ímpar realmente, né, para o cristão, a gente percebe também, né, Eliana, e aqui pela sua experiência, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, a, a questão de como a pessoa cristã, ao se divorciar, como ela consegue desassociar ou fazer com que a vida dela congregacional, porque a gente precisa congregar, a gente precisa ouvir a palavra, louvar a Deus, estar em comunhão com os irmãos, isso faz parte da vida saudável de um cristão. Só que às vezes ele, por ser divorciado ou divorciada, de alguma maneira é impactado esse elo de conexão dele com a congregação local, especificamente falando, né? E às vezes não é só uma separação ali do divórcio do cônjuge, mas ela também tem a sua comunhão com Deus impactada. Isso que para mim é um dos grandes problemas que eu percebo, porque é justamente a hora que deveria ter maior acolhimento, né? Maior a proximidade do amor, da graça, da palavra. Então é quase que um paradoxo. Ora, bolas, se era agora que deveria estar mais presente, por que há esse afastamento, né? E é um dilema que a gente encontra muito nas pessoas. Exatamente. Na verdade, um dos maiores dramas das mulheres para chegarem mesmo nessa decisão do divórcio é o fato de estar desagradando a Deus e, consequentemente, decepcionando a comunidade, né? Muitas vezes aquele que as pessoas às vezes não entendem, fica assim, por que que a pessoa está sofrendo, está passando tantas coisas e muitas vezes ainda está, né, vivendo aquele relacionamento. E aqui, mais uma vez, destacando, tá? Porque pode ser que tenha alguém que entre aqui pela primeira vez. A nossa bandeira não é a bandeira do divórcio, né, Pastor Bruno? Para ficar claro. Então, muitas vezes, essas mulheres, eu recebo muitas mulheres com muita dor, né, vivenciando esse drama. Porque, Eliana, como que eu vou fazer agora? Porque eu fiz esse juramento diante de Deus, como que eu vou ficar depois divorciada? Porque há muito mito sobre isso, né? Há muitas coisas ali que envolvem essa questão. Então, a pessoa muitas vezes está num relacionamento até assim, de extremo abuso físico, psicológico, e é verdadeiro, tá? Inclusive de casais cristãos, não só da mulher que está passando por isso, mas do homem também. Infelizmente, é uma realidade, como você mesmo falou, né? A gente vive no mundo real. E aí, esse é um dos maiores dramas das mulheres de se divorciar pelo fato de terem feito esse compromisso aí diante de Deus. Então, antes de se divorciar, ela já está sofrendo por essa decisão. Quando chega no ponto, né, o ponto de realmente decidir por isso, aí é outro dilema, porque a questão dessa aceitação, ou digamos, desse acolhimento, né, com relação aí à comunidade religiosa, então realmente ela fica perdida, né? A pessoa fica perdida, porque é como se não houvesse, pastor Bruno, lugar. Eu não sei se você já percebeu, porque é comum, né, nas denominações terem eventos para todo mundo, eventos para as crianças, eventos para os casais, para todo mundo, mas ninguém encontra, pelo menos assim, eu já fiz uma busca aí, eventos específicos, poucas comunidades, poucas igrejas, né? Tem esse olhar. Então, isso também é um fator assim, porque todos nós temos o desejo por pertencer, né? E a pessoa, quando ela para de ir à igreja, né, de congregar, depois de um divórcio, certamente é porque ela está se sentindo muito, mas muito abandonada, muito, até mesmo excluída por esse fator. E fora a questão da vergonha, de várias outras coisas que envolvem esse processo, né, do pós-divórcio aí. Então, é uma realidade no meio cristão que a gente precisa, como igreja, né, já que a gente está falando aqui também para pessoas
das igrejas, nós somos a igreja, de abrir esse olhar para entender essa pessoa e principalmente cuidar dessa pessoa que de fato está ferida, porque o divórcio é algo que desperta ali várias questões. O divórcio não é só um problema em si, o problema não é o divórcio, mas o que ele desperta nas pessoas. Então, muitas vezes a pessoa, as mulheres principalmente, elas são despertadas ali de problemas que já existiam antes, inclusive no casamento, né? De baixa autoestima, de se sentir inferiores, de ter um senso de valor muito pequeno e por isso mesmo que elas se mantêm muito tempo nesse estado de sofrimento, por não entenderem a sua verdadeira identidade, né? Por haver muitas vezes ela ouve mensagem, ouve palavras que ao invés de acolher, né, oprimem as mulheres, né? Como, por exemplo, a mulher sabe a dificuldade. Existem mulheres, pastor Bruno, que lutam muitos anos por essa busca, né, por restauração. Então, de fato, depois que ela toma essa decisão pelo divórcio, que já é muito difícil, ela continuar congregando, continuar indo à igreja, é um fator assim, muito, muito desafiador. E não deveria ser, né? Assim como a gente está dizendo aqui que existe o mundo ideal e o mundo real, né? No mundo ideal, Sim. o divórcio não existiria, mas a gente vive no mundo real. E também no mundo ideal, uma pessoa em se divorciando não deveria encontrar um ambiente eclesiástico, um cenário de fardo. Há um preconceito. Eu vejo que falta muito, né, essa questão de lançar um olhar empático pelo outro. Então, às vezes, a pessoa pode estar vivendo um abuso na sua casa, vivendo abusos não só emocionais, até físicos. Quantos são? E aí, às vezes, quem está, né, vivendo no olhar do mundo ideal, pensa que a vida tem que seguir aquele roteiro de comercial de manteiga Doriana, né? Tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Só que ninguém vive o íntimo a não ser aquela pessoa que está passando por aquilo, né? E aí acontece o seguinte: ao invés de ter um segundo olhar, o que é o segundo olhar, né, Helena? Um olhar de empatia, de compaixão, para entender o que está acontecendo, o que há são olhares com segundas intenções. Então a pessoa já olha de cima e baixo e fala: ó, se está passando por isso é porque ou pecou, ou não vigiou, não tem que ser isso. Falta essa empatia. E o pior é que sempre, eu percebo, em linhas gerais, sempre a corda estoura pro lado da mulher. Parece que, sabe, é o peso. Porque Exatamente. estão dizendo, né? Ah, a mulher sabe, tem que edificar o lar, então a culpa é sua. Gente, pera lá. Eu vejo que deveria ser, e você deve concordar comigo, o ambiente eclesiástico, ele deveria prover uma atmosfera da graça tão natural para acolher, sem julgar, para olhar com um segundo olhar, sem segundas intenções. O segundo olhar é aquele que vai além da forma, né? E vê o detalhe. Buscar ter empatia, mas não só empatia para entender, ter compaixão para ter uma ação em prol daquela situação. E eu acho que é isso que falta. E veja como isso, né, Eliana, acaba atrapalhando a pessoa cristã divorciada a se recuperar. Porque é um ambiente que seria propício para a recuperação, se torna justamente aquilo que vai piorar ainda mais a situação. É bem complicado isso, né? É verdade. E assim, isso gera tanta vergonha, tanto ao invés dessa pessoa, né, que está divorciada, ela se abrir, ela está num momento muito delicado, ela precisa de ajuda, eu sempre falo isso. Eu percebo também, pastor Bruno, que falta muita maturidade espiritual e maturidade emocional para entender um pouco as coisas. Eu percebo que às vezes você conhece a mesma pessoa que fora da igreja, ela é totalmente diferente. Quando chega na igreja, parece que vira criança. Entende? Tem aqueles comportamentos que antigamente a gente chamava, né, de meninice, alguma coisa assim. Não sei, a pessoa tem um olhar, e aí é que entra, eu acho que essa é uma brecha muito grande para a hipocrisia, né? Por quê? Porque existem essa falsa perfeição, porque não existe, gente, perfeição, né? Jesus veio para salvar, para resgatar, e quando a gente olha para todas as famílias, tem problemas, tem dificuldades, e eu fico pensando, meu Deus, a igreja precisa abrir os olhos para isso, né? Não é que a gente vai normalizar, achar que não, é normal a gente casar e todos os dias
todos os dias o divórcio está acontecendo. Não, não é isso, não é essa questão. Porque, sim, quando acontece um divórcio, há brechas, às vezes são brechas espirituais, sim, mas a gente não pode espiritualizar a coisa. Existem questões muito mais profundas, questões pessoais ali, né? Que envolve duas pessoas. Às vezes uma parte tem questões emocionais que não foram cuidadas e aí não foram tratadas. Então, como a gente pode, né, subjugar outra pessoa de viver, né, sob aí, né, debaixo de uma opressão, né? Eu recebo mulheres que são muito sofridas, que estão passando por isso. Muitas vezes elas estão ali naquele processo antes de separar, mas às vezes não conseguem dar o próximo passo porque devido às vezes a julgamentos, né, a olhares muito maliciosos, pessoas que se aproximam, pessoas cristãs, tá? Infelizmente, que ao invés de dar uma palavra, ficam assim, pegam esses versículos da Bíblia, sem muito contexto, e aí falam, não, que você quer. Por mais que talvez a intenção seja boa, né, claro, a gente quer ver as famílias juntas, unidas, mas nem sempre isso é possível. Então, essa falta de acolhimento, tanto nesse processo do divórcio, que é um processo, não é da noite para o dia, e depois também assim, o maior empecilho, na minha visão, para que essa pessoa continue. Essa pessoa, geralmente, ela para de ir à igreja, aqui a gente está aqui para te encorajar a fazer esse movimento contrário, não de ir. Muitas vezes não vai ser naquela mesma igreja, né? Não vai ser naquela mesma comunidade. E isso é uma coisa muito boa, mesmo que você continue morando no mesmo bairro, ou até mesmo, né, queira ficar nessa mesma igreja, mas procure novos ambientes para você. Eu acho que também esse é o momento da pessoa realmente buscar essa renovação, essa restauração. Porque a gente sabe que Deus faz novas todas as coisas, Ele realmente nos dá novas chances. Eu sei que o homem já julga e já nos condena para sempre. Mas se você está vivenciando isso, e a gente quer te encorajar para que você prossiga, entende? Saindo um pouco dessa questão, né, dessa religiosidade ou dessa perfeição, por mais que você ainda se sinta um pouco deslocado, não tem aquela coisa, você chega num lugar, parece que não tem espaço para você. Há espaço para você sim, porque a igreja somos nós, e a igreja de quem? É de Cristo. Então é muito importante que você busque sim, por mais que esteja doendo, por mais que esteja ali, né? Mas com certeza, assim como vão aparecer pessoas, né, não muito maduras ali para poder conversar, vão aparecer também outras pessoas que podem ser uma voz de Deus para falar ao seu coração. Amém, exato. E no corpo de Cristo sempre há espaço. No corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo a gente não pode tabulá-lo e dizer, esse aqui é somente esse o corpo. Não. Deus, ele tem muitos membros espalhados pela sua igreja. Então, Nossa, nesse momento a gente tem que realmente ter até essa capacidade de buscar saber a quem ouvir e buscar saber a quem procurar para ajudar, porque é fundamental uma mão amiga. Sabe qual é o problema? É que a totalmente. igreja, às vezes, ela age muito no piloto automático. O que eu quero dizer com isso? Já tem as frases pré-fabricadas, já tem as respostas para cada tipo de situação. Só que se você for olhar Jesus nunca agia de forma padronizada. Para cada um ele tinha uma abordagem. Porque a graça de Deus, ela está muito mais para um trabalho artesanal, que é manual, do que alguma coisa que é feita em escala abundante, igual para todo mundo, de forma uniforme. Por que eu estou dizendo isso? É necessário a gente buscar ajuda. Veja, eu quando passei por eu precisei de uma ajuda. Eu precisei de alguém, de um mentor, de alguém ali para me acompanhar, me dar caminhos, me dar diretrizes, perspectivas, mas sem julgar. Porque quando você passa a tratar a pessoa pela sua individualidade, respeitando sua subjetividade, tratando ela como um ser único, porque ela é um ser único. Ela passou por coisas que só ela passou e cada um reage de uma forma àquilo que a pessoa sofre. Eu não posso querer pegar e tratar isso no atacado, sabe? Do tipo, o que serve para um serve para todo mundo. Não. Cada um é cada um. E o olhar da graça faz com que a gente tenha esse trabalho de, sabe? É como uma avó fazendo um crochê. Cada um precisa receber um pedacinho diferente. Cada um precisa receber uma tratativa diferenciada. Eu acho que quando a igreja, de um modo geral, parar de agir por reflexo, divorciou, Deus odeia o divórcio, pecado, a mulher sabe edifica, está agindo por reflexo, não está refletindo a mente de Cristo. Agora, agir por reflexão,
entender que o outro é um solo sagrado. Então eu vou lá, eu tiro a sandália dos meus pés, eu escuto, eu entendo, eu acolho, torço para o melhor, mas entendendo que cabe à pessoa a tomada de decisão, porque a vida é dela. Porque isso é uma outra coisa também. Gente, eu sou pastor, mas o que tem de pastor querendo meter o nariz onde não é chamado, dando as pessoas respondendo e agindo em nome da pessoa. Eu não, gente, isso eu quero ver se ele que disse, ó, casa com fulano, não, divorciar não, fica assim. Sei lá, ele vai estar aguentando o inferno que é a casa. Ele não aguenta. Ele só depois só chega na igreja e recebe a pessoa. Não. O bom pastor, aquele que cuida, e a Bíblia fala que as ovelhas, né, elas ouvem e reconhecem a voz do bom pastor porque guia pela consciência, não é pelo cabresto, né? Não é pelo controle. Então a igreja deveria fornecer esse ambiente, dar a palavra, dar o amor, dar tudo necessário, mas a pessoa forte, em pleno juízo, tomar a decisão, que ela é madura e sabe o que tem que ser feito. É por aí, né, Helena? Deveria ser esse o caminho? É por aí, com certeza. E quando você fala isso é uma realidade. Acredite, existem pessoas, existem mulheres e até mesmo homens que vivem sob esse abuso espiritual, digamos assim, de muitos líderes religiosos. É uma coisa inacreditável. Às vezes parece que não. Então, assim, e por que é importante a gente continuar prosseguindo? A fé, Pastor Bruno, é algo excepcional. E é a primeira coisa que agora eu vou falar assim no campo espiritual, que o diabo vai querer te roubar depois do divórcio, é a sua fé em Cristo. Porque você perde a confiança nas pessoas, você perde a confiança muitas vezes nos próprios líderes, né? Por isso que é importante você resgatar a sua própria autonomia. E o que você falou, Pastor Bruno, é essencial. A gente precisa trazer para as pessoas, dar para elas não, né? Na verdade, despertar. E hoje, se você estiver passando por isso, existem profissionais cristãos que podem te ajudar sim, e é muito importante, como o pastor Bruno colocou, que você procure ajuda, por favor, porque às vezes é só um alinhamento. Eu falo mesmo, talvez se eu tivesse tido um direcionamento, assim como hoje, né, graças a Deus eu consigo contribuir, né, para as pessoas, para as mulheres que chegam para mim, é imprescindível, porque é você resgatar a sua autonomia, resgatar muitas vezes o seu poder de decisão, que em muitos casos são mulheres que deixaram, né? Aqui eu falo mais para mulheres, é a sua vida na mão de outros, para outras pessoas decidirem, para outras pessoas resolverem. E, gente, não é assim, porque de fato, quem sabe a sua dor, né? É Deus em primeiro lugar e você mesma. E são histórias, como você mesmo disse, pastor Bruno, extremamente difíceis. E é cada uma diferente da outra. E enfim, com um nível de complexidade muito grande. Então, eu fico muito feliz com o meu trabalho hoje de poder contribuir para essas mulheres, para que elas enxerguem e elas comecem a tomar, a resgatar mesmo sua autonomia. E a gente fala também de amor próprio, porque Deus quer que a gente se ame sim. Amor próprio não é a gente ficar aí no egoísmo, não, né? Na rebeldia, como muitas pessoas pensam, pelo contrário. Mas você resgatar a sua força, aquilo que Deus colocou em você. Inclusive essa liberdade, né? Que a liberdade, ela requer também a nossa responsabilidade. Muitas vezes você só está prisioneiro porque você não está usando a sua liberdade. E foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, nesse contexto aí de você estar, né, sob uma liderança, observe como que esse local, esse ambiente, né, ele está contribuindo para você melhorar, né, para você prosseguir, ou se está, às vezes, minando a sua energia, porque às vezes são perguntas repetitivas, mais por curiosidade, ao invés de, né, de aconselhar. Então, isso é muito difícil. E muitas mulheres têm vergonha, tem mulheres que têm vergonha de falar que estão divorciados, que eu sempre destaco, você não é, isso não é a sua identidade, você apenas está, né? Aí umas falam que são solteiras, não, gente, vamos encarar isso, porque quando você se olha, você valoriza a sua história, a gente não precisa apagar o que aconteceu com a gente. Eliana, mas foi muito difícil, a gente sabe, né, pastor? São histórias de dor, muitas delas, mas é você conseguir trazer para o seu momento presente o que você pode fazer para continuar, para prosseguir. E aí sim, olhar também para essas feridas, né? Que o divórcio mexeu, ele mexe com as nossas estruturas, e poder ressignificá-las e sim, construir uma nova história e manter, né? E resgatar essa fé. E é é esse ponto que eu queria chegar. Não deixar que a religiosidade roube a sua fé, não deixar que a decepção com as pessoas roube a sua fé,
sabe? Aí eu lembro muito da história de Jó, né? Porque realmente a primeira coisa que as pessoas pensam, mas como você é uma pessoa da igreja, eu já conversei com né, pastoras que tinham ministério, pessoas de todas, assim, pessoas atuantes, entende? Uhum. Pastor, e aqui está a questão, tenham sensibilidade. Se você nunca passou por um divórcio, se você é nosso irmão em Cristo aqui, tenha essa sensibilidade, porque eu percebo assim que às vezes a pessoa só entende quando passa, Uhum. né? Quando sente na pele. Então, assim, se você ainda não consegue, né, sentir essa dor, mas olhe com esse carinho, com esse cuidado, e dê somente uma palavra de ânimo. Ou às vezes nem dê palavra nenhuma, mas olhe para essa pessoa com uma receptividade, uma forma assim acolhedora, porque às vezes apenas um olhar já te assusta, ou apenas um olhar pode também te edificar. Então, esse é um ponto muito importante. Se você não se perder aí, não deixar que a sua fé, ela pode ser abalada, mas que você não perca a sua fé naquele que te ama, que te aceita, sabe? Que não te julga e não te coloca no lugar de inferioridade, porque também um ponto muito importante, pastor Bruno, é que essas pessoas, a pessoa que está divorciada, ela se sente meio que inferior, porque, sabe aquela coisa? Como na igreja não tem nenhum evento para mim, não tem, sabe? Não tem... E eu me sinto aqui, jogada ali no cantinho, então ela, tipo, acha que a sua identidade foi levada também. Porque antes eu era talvez a esposa de alguém, ou o marido de alguém. Antes eu era da família, não sei o quê. E agora? Então você continua tendo a sua família, principalmente quando tem filhos. Eu sempre falo com as mulheres, você continua sendo aí a rainha da sua casa. Então vamos prosseguir. Por quê? Porque isso faz parte da sua identidade. Quem você é. Quem você é, em primeiro lugar, em Deus, né? E às vezes a gente reduz a vida da pessoa, assim, a pessoa é uma pessoa maravilhosa, tem tantos talentos, tantas coisas. Eu sempre digo, pastor Bruno, que você é muito mais que um estado civil, né? Mas é como se a pessoa é olhada assim, divorciada, divorciado. Não, sabe? Tira esse rótulo. Você tem uma essência, você tem um valor que transcende tudo isso, a gente sabe, né? E que você pode, mesmo que agora a sua fé esteja abalada, você pode proteger o seu coração, se blindar de muita coisa para que você consiga prosseguir em Cristo, na presença dele. E congregando também na igreja, que é muito bom, né, pastor? Maravilhoso, exato. Esse é o desafio. O nosso desafio aqui, pessoal, é para vocês não deixarem esfriar sua fé, sua comunhão, sua relação com Deus, apesar da congregação, na forma que ela trata a pessoa cristã divorciada. E você falou um ponto muito importante, não à toa o teu Instagram, o nome, né? Sou cristã, estou divorciada. É para deixar isso claro. Eu gosto muito que Paulo fala que pela graça de Deus sou o que sou. Ele fala isso, né? E Deus, não à toa, ele se apresenta lá no Velho Testamento como o eu sou. E Jesus, por sua vez, ele se apresenta no Novo Testamento por diversas vezes com o eu sou. Ele completa as reticências que Deus deixou o Pai lá no Velho Testamento, eu sou reticências. Jesus veio preencher. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. O que eu quero dizer com isso? Quem você é está em Cristo e não naquilo que você está passando. Você é o que você é em Deus, não o que você está passando. Então, não perder isso de vista para resgatar a sua identidade. E é isso que eu quero fazer nos próximos dias. A gente está aqui aquecendo, né, para a jornada do luto para a jornada do luto à luta, que vai ser semana que vem, 28, 29 e 30. Lá a gente vai entrar mais profundo nessa questão do resgate da identidade, porque é o que acontece. As pessoas tentam se definir por uma ocorrência que ocorreu na vida. E não é verdade. Nós somos o que somos em Deus. Em Deus. Então, é muito importante entender que a gente precisa manter um relacionamento com o Pai na palavra. Não é à toa, né, que o salmista vai dizer, né, que aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas. Quer dizer, ela está sendo sempre nutrida por coisas boas. Para quê? Para dar o seu fruto na estação certa. Pode ser que após um divórcio seja o tempo que você precisa justamente retomar a sua identidade para voltar a frutificar uma nova estação.
E como é que você vai fazer isso se não tiver os nutrientes da palavra? É a palavra que vai te dar nutrientes para você se reinventar e você, ao cheiro das águas, né, como diz a palavra, voltar a frutificar. Então, esse resgate da identidade é essencial. É essencial. Então, pessoal, aqui parafraseando, né, que a gente tem aquele salmo que fala, né, ainda que não haja fruto na videira, vacas nos currais, eu todavia me alegrarei. É se alegrar em Deus apesar de. Eu digo, viva a sua comunhão com Deus, apesar de a congregação às vezes não entender isso, né? Amém. Uau! E eu, sim, fico impactada, porque, de fato, gente, é uma grande oportunidade. Se você conseguir manter essa fé e realmente mergulhar profundamente, é uma oportunidade ímpar, sabe? De você conseguir resgatar a sua identidade, olha, e descobrir coisas inacreditáveis sobre Deus, que é maravilhoso, né? E sobre você mesmo. É muito importante isso. E isso, de fato, aconteceu na minha vida e eu sei que é um momento em que a pessoa sente, não, mas como assim, né? Deus permitiu que isso acontecesse, a gente tende, né, no início, ter um pouco dessa meio que revolta, né, dessa coisa de olhar assim, mas nós temos, né, uma sustentação bíblica da palavra de tantas coisas e Deus vai renovando isso no nosso coração. Por quê? Porque ali a gente se colocar diante de Deus, sabe, assim, inteiro, inteira, de forma, sabe, sem rótulos. Não, eu não sou casada, é quem eu sou. E aí resgatar esse eu sou, como você mesmo disse, de forma ímpar. Sabe por quê, pastor? Porque depois desse mergulho, depois dessa imersão, digamos assim, em quem Deus é, e é claro, buscar ajuda profissional, buscar se conhecer, né? Conhecer quem você é. Isso não é moda, isso é algo que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo, mas que essa seja a sua oportunidade, talvez, de mergulhar um pouco mais. Mas quem, né, o que realmente eu gosto, quem eu sou, independente de estar casado ou casada, para que eu possa estar inteira na minha vida a partir de agora, na minha próxima história, aquilo que eu busco viver, que eu sonho, porque isso também que eu quero encorajar, que vocês continuem tendo os sonhos, sabe? Se permita sonhar novamente, inclusive em se casar, em ter um relacionamento, que por mais que pareça, igual aqui colocaram em relação à culpa, né? Muitas vezes a mulher sai do relacionamento abusivo e ainda fica aquela coisa da culpa, mesmo ela sabendo por que ela saiu, ela ainda carrega a culpa, né? Que a gente consiga trocar toda essa culpa, todo esse peso por essa liberdade em Deus que nós temos e também conquistando esse novo lugar, sabe? De estar inteiro, com a nossa integridade, sabendo os nossos valores, sabendo que Deus ele pode transformar a nossa história, porque ele já transformou a vida de tantas pessoas. E aí, algo que eu pensei aqui, para que a gente não consiga, que a gente não deixe a nossa fé esfriar, é a gente não achar que essa espera, eu vou esperar por um novo tempo na minha vida. Porque muitas vezes a pessoa confunde, né? Esperar, gente, não é ficar estagnado. Não é estagnar, não. É você avançar, sabe? Avançar e seguir em frente nesse novo caminho, seguir em frente nesse novo momento com Deus. E aí você vai fazer novas descobertas, você vai fazer novas descobertas. E como que a gente segue em frente, né, pastor? Sem deixar o passado. Lembre-se, não precisa esquecer o passado. É você resolver essas pendências, que muitas vezes ficam aquelas pendências que a Sim. gente fica lá remoendo, às vezes deixando de lado. Então, muito importante para que a sua fé seja renovada, que você resolva mesmo algumas coisas que ficaram, e lá, sabe, dê aquela faxina, construa o seu novo ambiente e também começar, como eu falei, se aquela igreja não tá legal, vai em outras igrejas, sem compromisso, sem aquela, sabe, aquela cobrança. Permita que as pessoas te conheçam. Isso é muito importante, tá, Importante. pastor? Permita que as pessoas te conheçam, não pelo seu estado civil. Ah, você vai chegar numa nova igreja, o seu estado civil pouco importa, é o menos importante, mas quem você é, que é essa pessoa que você é. Muitas mulheres já têm, assim, experiências, né, ajudam pessoas, tem um ministério, um dom, por que não, como o pastor colocou, a gente exercer isso, continuar na nossa vida com Deus, né? E às vezes você pode pensar também que é algo que eu ficava muito assim preocupada, mas como que eu vou continuar falando de Jesus ou pregando sobre família, né? Ou no meu caso, ministrando louvor para famílias, se eu passei por isso? Você pode sim continuar, porque esse é o desejo de Deus, que você não perca a sua fé. E a fé faz muito parte da nossa essência. Eu acho que sim, é algo que a gente não consegue viver sem.
Muitas pessoas que entram, né, que acabam caindo nessa questão da depressão, muitas pessoas, é porque elas deixaram em algum momento a sua fé. E essa fé, como a gente está aqui, né, acredita, a nossa fé está em Cristo. E essa fé, ela é inabalável, sim. Por mais que você pense que a sua fé está pequena, que você está se sentindo mal, se sentindo derrotado, fracassado, essa fé, ela existe sim. Então, deixe essa fé brilhar novamente. Continue caminhando, avançando, e você vai se redescobrir de uma forma tão incrível que Deus vai, através da sua vida também, vai impactar outras pessoas, inclusive a sua família. Isso é muito importante destacar aqui. Sim, exatamente. Eu gosto muito, você falou agora, eu lembrei, a Bíblia por vezes fala sobre quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E nesse momento em que a pessoa cristã passa por um divórcio, ela tem que vigiar muito o que ela ouve. Porque, veja, é um princípio para a gente ter humildade, saber ouvir. E realmente, eu busco ouvir. Mas eu vejo que a humildade, junto com a maturidade, ensina a gente a saber a quem ouvir. O que eu quero Com dizer? certeza. Eu posso ouvir todo mundo, mas eu vou só dar ouvido àquilo que eu sei que vai agregar para a minha vida. Então, é muito importante isso, porque às vezes a gente, nesse momento, está precisando de uma ajuda e o outro não tem respeito para com a nossa situação e começa a jogar um monte de palavras que, às vezes, até querendo ajudar, mas a pessoa está no piloto automático da religiosidade, não tem empatia, não sabe descer, tirar essas camadas religiosas para olhar o outro e sai falando um monte de palavra que acaba machucando. Olha a importância da gente saber a quem ouvir. E é por isso, gente, que é uma hora que a gente precisa se cercar de coisas boas. Eu tô vendo aqui, tem muita gente. Deixa eu ver. Quem aqui, que tá aqui nos comentários, está lá no grupo Jardim Fechado? Coloca aí uma arvorezinha para eu saber que você é do grupo. Bota aí, quem é do Jardim Fechado aqui, bota uma arvorezinha. Por que eu quero dizer isso? O pessoal vai colocar. Porque ali, Eliana, o Jardim Fechado, é o nosso grupo no WhatsApp, onde eu tô ali diariamente colocando palavras, mas palavras que vão gerar ânimo, palavras que vão gerar a pessoa a sensação de recomeçar, palavras de empatia, para justamente gerar essa sensação de caramba, existe vida pós o divórcio. Olha o pessoal botando a arvorezinha aí, é isso aí. É isso que eu quero. Então, você que está aqui ouvindo a gente, depois vai lá no meu perfil, debaixo da minha foto tem um link para você se inscrever nessa jornada do Luta Luta, para você entrar lá no nosso grupo, porque é fundamental, é fundamental. Olha quanta arvorezinha, que legal. É isso, saber a quem ouvir, porque é pelo ouvir que vem a fé, ouvir a palavra, e a fé, ela gera descanso dentro da gente e movimento na direção certa para fora. Já a ansiedade não, ela faz o contrário, né? Ela gera inquietação dentro da gente e paralisação lá do de fora. E quantas são as pessoas que nesse momento você falou muito bem, elas estão vulneráveis, elas estão fracas. E nesse momento, por não ter a palavra regando, o que acontece? O que acontece? Ela fica agitada por dentro, cheia de ansiedade. Aí vem não só a ansiedade, querendo fazer com que ela faça as coisas rápidas para o futuro, mas a depressão, lançando ela para o passado. Ela perde a conexão Exatamente. com o hoje. E Deus quer que a gente esteja no hoje. É o hoje de Deus. Porque é no hoje de Deus que Ele trata com a gente. Então, pessoal, tome muito cuidado para você saber a quem ouvir. E isso passa pelo que você falou e foi perfeito, Eliana. Seleção. Selecione. Se for o caso, nossa, essa congregação aqui não dá mais para mim. Porque, gente, a nossa consciência evolui. E pode ser que depois de um divórcio você sofra uma metanoia, que é a expansão da consciência, que você alcance um novo entendimento, que aquele lugar ali já não está mais dentro daquilo que você precisa. E Deus conduz. Deus conduz para que ali haja uma situação onde você possa encontrar acolhimento, um lugar onde você encontre aconchego, né, Eliana? Exatamente. E isso pode ser de uma forma leve. Você não precisa brigar com ninguém, brigar com o irmão, não. Somos irmãos em Cristo e ok, sabe? Sempre com gratidão por aquela comunidade, por aquelas pessoas, né, que fizeram parte ali da sua história. Mas existe um novo tempo. E esse grupo, né, como o pastor colocou, que maravilha, olha só que grande oportunidade. Então é você estar com pessoas que vão te elevar. Eu sempre falo isso. Se o ambiente
não tá te levando para frente, se esse ambiente não tá te fazendo crescer, por que não, né? Porque outra coisa que acontece, pastor, eu quero destacar aqui, que há uma tendência ao isolamento no pós-divórcio. E é muito importante você perceber como que tá a sua vida hoje. Será que você não está ficando isolada, com vergonha? Você, né? Muitas vezes está achando que você não tem espaço mais no mundo. E aí, isso sim, é um grande perigo aí para que você realmente não consiga vivenciar essa superação mesmo. Porque o que é a gente superar, né? Não é a gente passar por cima de ninguém, né? Aquela coisa assim, agora eu Isso. quero provar para o mundo, para as pessoas ou para outras pessoas que passaram pela É o sua vida que crente eu recalque. superei. É o crente recalque. Exatamente. Não é beijinho no ombro, não é recalque, é você realmente inspirar outras pessoas com a sua vida, mas sem se preocupar em dar esse resultado para as pessoas. Não, é só você e Deus, e ali você se cercar. Porque quando você está num grupo, né, que vai te fortalecer, que vai te edificar, isso é maravilhoso. E é uma coisa também que eu aprendi. Eu também tive um tempo que eu fiquei muito meio que isolada. Não, isso não faz parte da minha personalidade, que eu sempre fui muito comunicativa, então eu estava fora do meu lugar. Então, perceba aí em que área você está meio que fora do seu lugar. Talvez, além da igreja, você existem outros ambientes que você está meio... Então, busque se conectar, sabe? Hoje a gente tem aqui grandes oportunidades, como eu falei, de pessoas sérias, de líderes, assim como o pastor Bruno, sérios, que realmente têm um respaldo bíblico, não é aquela coisa mesmo de jogar, isso é muito importante, porque a gente precisa crescer, né, pastor? Às vezes o crescimento dói, né? É na graça, mas é no conhecimento também. Então, não se permita ficar repetindo os mesmos padrões, só porque te falaram que é assim, né? Muitas mulheres falam, mas Eliana, o pastor falou que se eu divorciar, eu estou em adultério. Então, vamos pesquisar um pouco mais sobre isso, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Deus vai te rejeitar? Deus vai te colocar num lugar menor? Não. Então, vamos partir desse princípio. Por quê? Sim, você pode continuar sendo luz, você pode continuar fazendo parte do corpo, né? Porque quando a gente se afasta, a gente se isola. E geralmente, se ficar lá, né? Se um membro ficar afastado do corpo, imagina, pode acontecer uma coisa muito ruim. Então, você buscar estar ligado ali, ligado nesse corpo de Cristo. E aí sim, Deus também, pastor, uma coisa que eu quero destacar, Deus coloca para nós portas, oportunidades, pessoas, profissionais. Então, vamos nos abrir também, permitir isso. Eu até coloquei, vamos ampliar um pouco, né, os nossos horizontes aí, para que a gente consiga acessar tudo o que Deus colocou aqui para nós, né? Porque às vezes a gente fica assim, não, a minha vida com Deus é ir para o céu, ok, mas você está aqui. E quando você passa por isso, é um choque de realidade também, porque às vezes a gente acha que a gente é imune, né? Que não pode, não vamos passar por nada, e sim, além do divórcio, tem outras questões que todos nós, né? Todos nós podemos passar na nossa vida, mas nada vai nos separar do amor de Cristo, nada. E isso é muito forte, né? Então, é provar também para si mesmo que realmente isso, o divórcio, ou o julgamento de alguém, porque alguém me olhou com cara feia, não. E aí, o grande detalhe, você pode, a partir desse autocuidado, às vezes não vai ser na igreja, mas fora, com outras pessoas, com profissionais, ou conhecer outras pessoas de outras igrejas, você vai se fortalecendo. E aí, no seu meio, você começa a fazer diferença. É isso aí. Entende? O que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer esse mergulho profundo em Deus, mas eu larguei a religiosidade, literalmente. E aí eu comecei a entender, nossa, quanta compaixão Deus colocou no meu coração, né? Quanto amor Deus colocou no meu coração para aquelas pessoas que estão sofrendo. Então, ao mesmo tempo que eu estava sendo curada ali das minhas feridas, eu comecei a olhar ao redor. E aí também ver pessoas, e isso pode acontecer com você, olha ao seu redor. Às vezes tem alguém que você pode dar a mão, entende? E você pode auxiliar também. E às vezes pessoas que passaram estão passando por isso. E aí eu comecei a enxergar isso, opa, aqui na igreja, essa pessoa, aquela pessoa. E quando eu percebi, tinham várias pessoas ali passando por aquela situação. Olha só. E isso foi muito impactante. Você né? pensa que E é a hoje única, né? Pensa que é a única. Exatamente. Isso hoje é até um testemunho, né? Que você não tem nenhum evento, mas vamos lá, vamos conversar com outras pessoas, vamos perceber. E não precisam, que é uma coisa também, vamos tirar essa coisa que muitas pessoas focam muito do cargo X, ou, né, aquela coisa dos títulos. Não, vamos começar a fazer aquele trabalho que Cristo nos ensina, né? De um a um, de chegar, Isso. conversar,
de ser uma mão amiga, muitas vezes está chorando, mas você vê que alguém está chorando do seu lado. Então, vamos chorar junto, vamos ali. E com isso, Deus vai te transformar e te curar de tal forma que você vai começar a ser luz e ser referência. Onde você estiver, não importa onde você estiver. E aí, quem sabe, através de você, igual hoje, pasme, mas tem uma EBD exclusiva na igreja que eu congrego, não sei como, né? Para pessoas cristãs divorciadas. E isso foi algo assim, que eu não fui lá para o pastor falei, mas automaticamente, né, ao perceber, e aí tem o mover do Espírito Santo também. E aí ele fez esse tipo desse convite, percebeu essa necessidade. Hoje a gente vê pessoas novas que chegam na igreja hoje e já procuram um grupo porque precisam, porque estão ali sedentas, né, de Deus. E às vezes, pastor, é de uma palavra, é da palavra do Senhor, sim, e às vezes de um direcionamento, né? Por isso que é tão importante a gente buscar esse apoio e esse tipo de ajuda também profissional, porque às vezes é um direcionamento para a vida dela, para o dia a dia, assim como a gente está falando aqui. Eu gosto muito de trazer que a gente consiga vivenciar a palavra, porque isso não faz parte, né? Viver o que a gente prega. Então, como que a gente pode viver, né, de uma forma prática, tudo isso que a gente está falando aqui com você, para que você consiga, sim, como o pastor Bruno fala, sempre reconstruir a sua vida, reconstruir e viver esse novo momento, esse novo de Deus, congregando e cheio aí de fé, cheio de amor pelo Senhor Jesus e cheio do Espírito Santo também, né, que é também, e contribuir com a vida de outras pessoas. Isso é muito importante. Maravilhoso isso. E os olhos brilharem, isso, querendo viver. Eu lembro muito de Lázaro, né? Quando Jesus fala, ó, vem para fora. Só que aí quem tá aqui, ó, remove a pedra. Então, assim, Deus, ele dá vida. É fruto da soberania de Deus. Eu não tenho controle com isso. Você tá vivo? Tá. Glória a Deus por isso. Mas há uma responsabilidade do ser humano, que é o remover a pedra, é o se levantar para voltar a viver fora desse sepulcro. Só que não para aí, né? Com Lázaro, Jesus falou agora que ele saiu, só que ele saiu igual uma múmia lá, ó, todo atado, enrolado. Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir. Porque de que adiantaria ele estar vivo, porém com aparência de morto e preso em si mesmo? Ele não conseguia interagir com o ambiente, com as pessoas à sua volta. A interação só seria possível após remover as ataduras. E o que você falou é perfeito. As pessoas precisam entender que existe essa vida após divórcio para você interagir com a vida. E você pensa que é a única pessoa passando por isso. Aí quando você resolve sair do sepulcro, você percebe, uau, tem um monte de gente igual. E você está sendo, por meio dessa experiência, uma esperança para ajudar muitas pessoas. Isso é maravilhoso. Eu vejo aqui pelos comentários, é lindo isso. Aqui a Vandelmo, agradeço, falando para Deus abençoar meu ministério. Ela comprou aqui um selo. Poxa, Deus te abençoe em dobro, minha irmã, em dobro. Que A linda! Esther aqui falando que está se derretendo na presença de Deus. A Dani dizendo muito Glória a Deus. lindo, um pastor, pessoas abordarem o tema. É a primeira vez que eu vejo, tá vendo? É exato, porque é um tabu às vezes. E não deveria ser, porque é mais comum do que a gente imagina. E veja, não há nenhum demérito nisso. A palavra de Deus, ela precisa ter a capacidade de se renovar a cada dia. Demandas surgem. A gente não pode tratar tudo como sendo, volta a dizer, um mundo ideal. A gente tem que viver no mundo real. O mundo ideal, ele é tratado por dogmas. O mundo real é tratado por ações práticas. E aí eu entendo que cada letra da Bíblia, cada letra, ela é um meio, ela não é um fim. Por isso que Paulo vai dizer, e aqui é interessante, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Por quê? A letra por si só, ela é fria. A letra é meio. O fim da letra é ser verbo. E verbo é ação. Ação é vida. Se a gente não transformar a letra e fazer com que ela se encarne em vida em nós para trazer vida para o outro, a gente fica parado na religião da letra que mata. E é o que vem acontecendo muito nas vidas das pessoas. As palavras, as respostas pré-fabricadas, as respostas já tudo certo, mata, porque não tem vida. Gente, existe sim vida pós um divórcio. Não é que a gente aqui vai estar de maneira nenhuma endossando, fazendo isso aí, o certo é divorciar. Cada um tem a sua situação. Eu, por exemplo, quando atendo alguém em crise, é lógico que a luta aqui é para salvar,
Só que eu não posso Com fazer certeza. com que o renovo de Deus esteja restrito àquilo que eu acho que é o renovo. Porque para o ser humano o renovo é sempre restaurar. Mas para Deus o renovo pode ser, oh, tem um novo ciclo. Deus é soberano. Ele tem vida e vida em abundante para cada um. E eu acho isso muito, muito lindo da parte de Deus. E outra coisa, para a gente aqui já chegando no final dessa live, eu diria até histórica, porque tá maravilhoso, não dá vontade de acabar, mas daqui a pouco o Instagram derruba a gente, é a gente fazer com que o ambiente eclesiástico não vire um ambiente onde seja cheio de positividade tóxica. O que eu quero dizer com isso? Positividade tóxica é quando você nega algo que você tem que sentir para fingir que está sentindo. Então, do tipo, irmã, não chora não, a alegria do Senhor é a tua força. Peraí, o que faz Deus ficar alegre? Deus se alegra é na autenticidade. Ser autêntico é você ser e sentir o que você é, o que você está sentindo. Quando você revela para Deus o que você está sentindo de fato, isso alegra a Deus. Aí a alegria dele é a nossa força. Como é que a alegria de Deus vai ser a minha força se eu estou com meu coração sangrando, precisando de ajuda? Mas lá eu tenho que sorrir para fingir. Positividade tóxica. Isso não é de Deus. Deus não está nisso, não. Isso que eu gostaria que... Eu sei que você lidar com isso também no seu dia a dia com as mulheres. Muitas pessoas passam e me procuram com esse fato. Gente, onde é o Espírito do Senhor, né, Eliana? Ali é a liberdade. Liberdade para você ser e liberdade para você sentir o que tem que sentir e o que você é. É verdade. Nossa, e eu fiz assim, porque é sentir na pele, né? E Deus, Ele entende a nossa dor. Deus sabe da nossa dor. E reiterando o que você disse, é verdade. Às vezes as pessoas estão em crise. Eu recebo mulheres que estão nesse ponto aí. Eu sempre pergunto, você tem alguma possibilidade? Porque é possível, a gente acredita na restauração, sim. Mas mesmo estando no casamento, estando ali buscando essa restauração, comece por você. Onde você está, sabe? Porque muitas vezes nós lançamos para o outro, né? Toda expectativa sobre essa pressão de que tem que dar certo, tem que ser dessa forma. E aí você falou da coisa dessa positividade tóxica, que eu creio que também seja, né, viver nessa aparência. Existem muitas pessoas hoje em sofrimento extremo, vivendo nessa positividade tóxica. Não pode ser, não pode expressar, ter esse sentir, né? Porque isso tem que estar naquele padrão e que muitas vezes, erroneamente, ao invés disso inspirar pessoas, isso tem afastado, porque é tipo quase que inalcançável esse lugar de perfeição, entende? E a pessoa de você tende a olhar e ficar se comparando. Se você está nesse momento aí, não se compare, meu irmão. Não ache que você, a sua família é menor, não. Sabe? Traga essa legitimidade. Se você tem filhos, por exemplo, e tem os eventos, leve seus filhos, faça parte, porque você continua sendo uma família muito importante para Deus, né? E isso é muito interessante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Eu acho que a gente ter mais empatia, mais sensibilidade com as questões sociais que estão aí, né, eminentes, tão fortes como a Igreja do Senhor. E eu tinha até escrito aqui, que a igreja ela pode curar e, ao mesmo tempo, ela pode matar, né, uma pessoa. Então, de qual igreja você quer fazer parte? Isso é Então, forte. se você não passou por isso, de qual igreja você quer fazer parte? Né? Se você passou por isso, qual igreja você vai fazer parte? Então, seja você essa porta, seja você esse abraço, seja você também esse acolhimento. E, com certeza, Deus vai curar suas feridas, Deus vai te restaurar, porque, sinceramente, é fato, não sei se o pastor Bruno vai concordar, você pode se tornar uma pessoa muito, muito, muito melhor. E aí Deus vai te mostrar tantas coisas que antes você não enxergava, né, na sua vida cristã, que você vai ter uma sensibilidade tal de poder entender a dor do outro. É impressionante, é impressionante. Então, se permita ser essa pessoa melhor, mais sensível, porque sim, sendo essa pessoa, né, sabendo que existe vida, como você coloca, vida após divórcio, vida além, existe, gente, vida. Você pode exercer seu ministério, sim, como eu exerço, como o pastor Bruno está aqui, gente. Como pode, né? Isso é inacreditável. Se nós olhássemos os julgamentos, as questões, nós nem estaríamos aqui, né, pastor Bruno, falando de um tema tão assim, porque causa muito ainda estranhamento. Então, é possível sim, você exercer seu ministério, você poder fluir, né? A gente poder estar aqui e realmente o olho brilhar, porque a gente acredita, a gente crê e vivencia isso.
vivenciar essa superação. Não que seja fácil, não que foi fácil, nunca é fácil. Mas eu sempre digo que além do divórcio, a gente tem outros desafios na nossa vida e sempre vão ter desafios. Então, por que não? Pega essa oportunidade, porque, olha, se você pegar essa oportunidade de fazer esse mergulho em Deus, de poder ser realmente, como eu falo com as mulheres, ser restaurada, você vai ser uma pessoa melhor, que isso já é um grande ganho. Você vai ser uma esposa, uma futura esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional excelente, um membro aí do corpo de Cristo excelente e, com certeza, todas as pessoas que chegarem até você, elas vão sair melhores, porque você tem buscado. E para isso, né, pastor, requer investir sim, investir tempo, investir dedicação para que isso realmente aconteça. Porque não é algo da noite para o dia, mas é possível. Sempre falo com as mulheres. Essa semana, amanhã, hoje, não deixar para daqui a um mês, não. Hoje mesmo, saindo aqui dessa live, qual o pequeno movimento que você pode fazer para poder reorganizar aí a sua fé e sim, decidir por congregar, decidir por estar na presença de Deus, deixando de lado a religiosidade, mas se aprofundando, sabe, nessa intimidade com Deus, que é incrível e que você não precisa, né, de ninguém, né, para poder dizer que você vai ter, não. Deus, ele fala ao seu coração e eu tenho certeza que através dessa live você vai poder experimentar esse novo respirar, né? Esse novo momento, esse novo fôlego de Deus na sua vida. Glória a Deus. E direção prática agora, ó, acabou a live aqui, pessoal. Segue lá o perfil da nossa amada Eliana. Segue aqui também, vai na minha página, entra lá no link, se inscreva na jornada do luto à luta, entra lá no grupo do WhatsApp, porque lá você não vai só encontrar sermão, palavras direcionadas, mas também vai encontrar uma mão. Porque às vezes não basta sermão, tem que ser a mão, para você segurar a mão do outro e dizer, vem, porque eu venci esse mundo, então tenha bom ânimo. É isso que Jesus fala, quando ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é dizendo, ó, isso aí não é o fim não, eu venci, você também pode, porque eu estou contigo. Quando a gente percebe isso, segurar na mão do outro e dizer, vambora, porque é isso, e durante a live você falou algo maravilhoso, tudo que você falou, mas acho que uma coisinha que é um detalhe que faz toda a diferença, direção. É isso, ó. Você tá indo para lá, aí dá um toquinho, ó, vem para cá, acabou. E às vezes um sermão, e às vezes o ser mão para alguém, você dá a mão para dar uma direção. E a pessoa dali, ela vai e faz a sua caminhada do recomeço. Isso é maravilhoso. Então, gente, não perca tempo. É um passo de cada vez, mas tem que dar um passo rumo a essa direção. Vai lá, segue a página da Eliana. Ela ali vai estar sempre compartilhando coisas desse universo. Entra lá no meu perfil, entra no grupo do WhatsApp, se inscreva na jornada do Luta à Luta, porque vai ser lá que a gente vai se aprofundar nessas temáticas. Vai mergulhar fundo, porque nada melhor. E você falou muito bem, a mesma palavra, ela tem o poder de dar vida e de gerar morte. Eu gosto muito de comparar quando Isaías, né, ele recebe o Espírito de Deus e ele solta aquele ai de mim, né? Ai de mim, porque eu vi o Senhor. E aí o Espírito fala, ó, tô te capacitando para você não apagar o pavio que fumega. Eu gosto desse detalhe, porque como é que você reacende um pavio que está fumegando? É você assoprando. Você assopra ali, mas é um sopro muito suave, direcionado, com empatia, porque você sabe que ele está fumegando. Se eu assoprar com força, igual lá o lobo mau na casa dos três porquinhos, o que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? Diz aí. Aquele pavio fumegando vai apagar de vez. Lição. O mesmo sopro que reacende é o mesmo que apaga de vez. Depende da forma que se assopra. Da mesma forma, a mesma palavra pode dar vida, pode dar morte. Depende da intenção e da forma como se coloca. Por isso que é importante você se cercar de pessoas que querem teu bem, que querem ver você voltar a florescer, você vai reflorescer para que a jornada da vida possa continuar, gente. Isso é maravilhoso. E veja, testemunhos é que não faltam, porque a vida está repleta de pessoas que passaram por essa experiência e hoje serve de esperança. Gente, a experiência vira esperança.
Você sente na pele hoje para amanhã Deus usar você para salvar a pele de outros. Isso é maravilhoso. E nessa hora acontece a grande mágica, porque tudo é ressignificado. Não é mágica, não, é poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, é o amor de Deus que ressignifica tudo, dá sentido. E aquilo que você pensava que era um fim, é a fim. E você volta a reflorescer. Gente, faça isso. Não perca tempo. A gente vai estar terminando aqui a nossa live. Segue a Eliana. Vai lá no meu perfil. Entra, clica lá no link. É um link que está debaixo da minha foto. Entra lá, se inscreve na jornada, vem estar com a gente, porque é isso. É tempo de reflorescer, né, Eliana? Poxa, eu sou muito grata, que não tem ideia. Não só eu, todo mundo aqui tá. Poxa, eu posso ver os olhos brilhando, mesmo sem ver as pessoas aqui. Eu quero muito agradecer a sua, poxa, eu não diria, colaboração e deixa um recado final aqui para o pessoal. Eu quero que Deus ele siga, sabe, te capacitando de tal forma. Eu sei que quanto mais você doa, mais Deus te dá. E que hoje esse renovo possa cair sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque você Amém. se doou, mas quando você se doa, eu tenho certeza que Deus está te enchendo de muito mais. Porque no reino de Deus, reter é um desperdício. Passar adiante é que é o aproveitamento, Eliana. Grato a Deus pela tua vida, minha amada. Pastor Bruno, muito obrigada mesmo. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. E eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, vocês não estão sozinhos. Nós, né, Pastor Bruno, não estamos sozinhos. A gente está aqui realmente para te dar a mão, para ser essa mão com direcionamento, sabe? Debaixo do temor do Senhor, que é maravilhoso, né? E debaixo da obediência a Deus, que eu acho que isso faz parte da nossa missão, da gente poder realmente ser luz na sua vida. Então, busque sim, entre, continue nessa jornada que está incrível, maravilhosa. Participe do grupo do WhatsApp também, para estar mais próximo, aquela coisa de gerar mais proximidade. Pode mandar também mensagem. As mulheres que estiverem aqui, no direct também, que eu vou responder para vocês. E às vezes é um pequeno detalhe, como o pastor Bruno colocou, um pequeno detalhe, mas que vai fazer grande diferença. Não fique olhando para o seu, mas está muito longe, Eliana, de eu conseguir chegar lá. Não, é hoje. Hoje você já vai conseguir vislumbrar, sabe? Visualizar isso. Essas pequenas mudanças são diárias, então você pode sim ressignificar toda a sua história, ser luz para outras pessoas. E para a gente realmente estar aqui é uma honra, é um chamado, é algo muito mais assim, né, que move o nosso coração, dá para perceber aqui, e que Deus possa falar muito mais, aquilo que talvez a gente não conseguiu, né, pastor Bruno, mas que Ele possa redimensionar tudo isso, porque que a gente trouxe aqui, para que você, mulher, seja restaurada, você, homem, também seja restaurado na sua família, e que todos, né, consigam aí viver uma nova história em Deus e consigam, a gente sempre fala desse versículo que é muito legal, né, a gente falar, né, que realmente a glória da segunda casa possa ser maior que a primeira, e a gente não quer comparar com o tempo que já foi, mas a gente quer viver novo de Deus, novas coisas, novas histórias, e que no final de tudo isso a gente vai sim honrar e glorificar o nome do Senhor, que é o nosso propósito, que é o nosso objetivo, tá bom? Muito obrigada mesmo para vocês e contem com a gente. Nós estamos juntos nessa. Maravilha. Poxa vida, é isso. Deus tem vida e vida em abundância. E vida em abundância é vida com qualidade. Vida com qualidade. Pessoal, olha, feliz demais. Eu vou estar nesse exato momento aqui, salvando essa live lá no meu feed do Instagram. Você que está aqui com a gente, faz um favor. Assim que eu postar, vai ser agora, vai acabar, eu vou postar. Comenta lá a grande lição que você tirou daqui, mas coloca a arvorezinha do lado que eu quero identificar que você é a arvorezinha é o nosso código, para eu saber que você é do Jardim Fechado. Legal. Porque no meio da multidão eu quero saber, não, essa aqui é do Jardim Fechado, eu vou estar ali respondendo Maravilha. com você, tá bom? Eliana, muito obrigado mesmo, e é só o começo. A jornada começou e Deus tem vida e vida é abundância. É uma história maravilhosa que ele já começou a escrever antes da fundação do mundo e que agora está ganhando ciclos novos de renovo na tua vida. Amém? Muito Amém, obrigado. amém. Muito obrigada também. Pessoal, gratidão a todos. Ó, sintam-se abraçadas e abraçados. E amanhã tem mais, hein? Amanhã a gente continua com a semana de aquecimento para a jornada do luto à luta. E eu conto com vocês. Muito obrigado. Eliana, gratidão, tá? Muito obrigado mesmo. Amém. Deus Paz. Boa abençoe noite, a sua pessoal. vida. Uau, Amém. muito bom. Até mais, pessoal. Até mais.